Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa daqui é mais uma aula sobre o nosso curso gratuito de Fusion 360, aprendendo Fusion 360 em 30 dias. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a ferramenta Freeform, tá? A gente consegue utilizar essas ferramentas aqui de várias formas possíveis, tanto para criar modelos em 3D para serem fabricados em impressoras 3D, como também criar modelos para serem renderizados, ou seja, fazer a engenharia reversa de um produto ali que já existe para geração de imagens. Essa é uma das formas aí de você utilizar esse programa que é o Fusion 360, e hoje eu vou passar para vocês aqui algumas dessas ferramentas, tá? Presentes dentro do ambiente de criação de forma livre, para que a gente consiga utilizar em modelos mais avançados. Uma técnica que eu quero que vocês entendam aqui é que toda vez que a gente utiliza aqui a ferramenta de forma livre para criar qualquer modelo em 3D, é possível alterar esse perfil e manipulá-lo após a finalização ali dessa ferramenta. Então, como é que isso funciona? Toda vez que eu modificar um perfil e finalizar a operação, eu posso voltar aqui na linha do tempo, nesse canto inferior esquerdo, e clicar exatamente na ferramenta que eu quero modificar. Então, a ferramenta Freeform, ela vem aqui para esse campo de baixo, tá? E não aqui para o lado esquerdo. Então, é importante que você saiba que toda vez que você finalizar a operação ali com a criação de forma livre, como a gente já viu ontem, né? Seja criando uma caixa ou qualquer outro modelo desses daqui presente, que a gente também vai aprender, é necessário que você saiba que toda vez que a gente finalizar essa operação aqui em concluir forma, eu consigo voltar aqui no canto inferior esquerdo e clicar aqui em edição, que automaticamente ele vai abrir para mim, além das ferramentas aqui de manipulação dessa forma livre, também o modelo aqui para seleção de arestas, seleção de pontos e faces, ok? E com o modelo mais complexo não é diferente. Eu posso vir aqui dentro da criação, editar, e aqui eu consigo visualizar exatamente todos os detalhes dessa malha, tá? Mesmo que esse perfil ele já esteja ali adicionado com uma espessura. O que isso significa? A gente vai voltar aqui nesse ponto logo mais, mas antes de finalizar essa operação, é necessário que você entenda que todo modelo que a gente cria com forma livre, teoricamente, dentro dele, se esse modelo ele não estiver fechado, ele vai apenas possuir malhas, ok? Ele não vai ser um modelo sólido, como a gente faz aqui, por exemplo, ó, eu posso vir aqui dentro de esfera, criar aqui, como a gente já viu nas ferramentas de criação normal, eu posso vir aqui criar uma esfera, e ao utilizar aqui uma ferramenta, por exemplo, de criar esboço, olha só, se eu fizer aqui qualquer esboço fechado e retirar material, dentro desse modelo eu vou ter ele todo preenchido. Isso fica diferente quando a gente utiliza uma ferramenta de forma livre, ou seja, é criado ali dentro malhas, ok? Então, por exemplo, se eu vier aqui em forma livre, criar aqui, ó, dentro da ferramenta criação, uma esfera, eu posso utilizar aqui a ferramenta, um dos planos disponíveis. Vou utilizar aqui um plano central, e aqui, ao criar uma esfera, tá? Essa daqui já é uma das ferramentas aqui que a gente vai usar, ok? Eu posso alterar a quantidade de faces, tanto nesse sentido, como também nesse outro aqui, tá? Adicionando menos ou mais, enfim, vai depender aí exatamente das modificações que eu preciso fazer em um perfil como esse, ok? Aqui eu já consigo selecionar lá o campo de simetria, como eu havia explicado para vocês na última aula. Se você não viu ali os fundamentos dessas ferramentas, é necessário que você assista a aula anterior, tá? Porque aqui a gente consegue colocar o espelhamento. E aqui já abre para mim uma outra ferramenta que a gente não tinha conhecido ainda, que é a simetria circular. O que acontece? Se eu clico nessa ferramenta, ele vai fazer para mim, ó, várias alterações, várias modificações nessas linhas presentes aqui nesse sentido Y, ok? Então, se eu finalizar essa operação, o que acontece? Ao invés de modificar, eu posso vir aqui na ferramenta de modificar e selecionar uma face qualquer, ao invés de alterar somente essa linha aqui em questão, todos os outros detalhes presentes em verde serão alterados também. Então, olha só a diferença, ó.
se eu alterar, por exemplo, essa face aqui, olha só, todos os outros modelos, eles serão alterados também. Da mesma forma, será, olha só, essa linha, ok? Então, como ele é um modelo ali padrão, esse perfil ele pode ser alterado exatamente da forma que a gente precisa, tá? Porém, é necessário que você já entenda aqui que esse modelo ele vai ser modificado também em todos os sentidos, quando a gente coloca ali aquela informação de simetria. Se eu precisar tirar qualquer seleção de simetria, eu tenho aqui dentro dessa aba simetria, desmarcar o modelo. Então, eu posso selecionar esse modelo, esse corpo presente aqui dentro do Fusion 360 e dar um OK. Por quê? Toda vez que eu faço isso e seleciono novamente uma face em questão, eu consigo modificar somente esse detalhe aqui, tá? Então, todos os outros detalhes eles não vão ser alterados justamente por conta dessa alteração aqui que a gente fez. Pois bem, quando eu finalizo, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse modelo todo fechado, quando eu finalizo, teoricamente esse modelo na parte interna dele terá material. Ou seja, se eu vier aqui, ó, por exemplo, novamente na ferramenta de criação de esboço, fazer aqui um esboço qualquer e tirar aqui um pouco de material, olha só, a parte interna dele todinha terá uma parte maciça, né? Então, se eu vier aqui na análise de corte, ó, eu vou perceber que esse modelo aqui, ele tá todo preenchido com material. No Fusion 360, a gente consegue salvar esse modelo como STL, jogar para um programa de fatiamento, e dentro do programa de fatiamento a gente pode considerar exatamente a quantidade de linhas, a quantidade de preenchimento, evitando assim colocar todo o preenchimento que a peça necessita, tá, para ser fabricado. Ou seja, quando a gente vai produzir uma peça em uma router CNC ou outros processos de produção, essa peça ela é toda maciça por dentro. Por isso que outros processos de produção, às vezes, é mais resistente e mais indicado, dependendo, obviamente, da aplicação, quando comparado à impressão 3D, porque ele usa um bloco maciço para retirada de material. Essa é a diferença dos processos de fabricação comuns, que a gente já conhece, quando comparado à impressora 3D, onde é depositado ali camada sobre camada, onde a gente consegue controlar essa quantidade de paredes, essa quantidade de preenchimento, teto, base, enfim, tudo a gente consegue configurar ali de acordo com o que a gente precisa. Pois bem, antes de finalizar essa operação, lá dentro do ambiente ainda de criação de forma livre, se eu retirar algumas dessas faces, se eu finalizar aqui e dar um delete em uma das faces e ela ficar assim, ó, eu posso concluir o esboço, que automaticamente dentro desse corpo aqui, ao invés de um bloco maciço, eu terei, olha só, uma face, um simples plano livre aqui. Se eu vier aqui dentro de inspecionar, eu posso criar uma análise de corte e olha só, esse modelo ele não terá nenhum tipo de material interno, ou seja, ele é só uma face livre. Agora, se eu precisar utilizar essa face livre, se isso aqui for proposital, eu consigo adicionar aqui uma espessura utilizando as ferramentas de criação em 3D. Então, lá dentro de forma livre, eu tenho uma opção aqui dentro de modificação chamado espessura, aqui nessa parte de baixo, ó, onde eu consigo selecionar nela, selecionar essa face aberta e colocar aqui uma espessura desejada nessas paredes, tá? Então, essa daqui é uma forma livre de trabalhar com malhas dentro do Fusion 360, utilizando ali todos os recursos de criação em 3D, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui que eu quero 1 milímetro de espessura e dando um OK aqui, olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou ter exatamente uma espessura nessa peça que, se ao finalizar e analisar ali com a análise de corte, a gente consegue perceber, olha só, que ao invés de um plano, ele tem aqui agora uma espessura. Isso é importante por quê? Porque o processo de fabricação FDM, quando a gente vai jogar esse arquivo em STL para dentro de um programa de fatiamento, seja ele o Cura, seja ele o Cruise Slicer, seja ele o Orc Slicer, é necessário que esse arquivo em STL, que esse produto, ele tenha uma espessura mínima. Qual que é a espessura mínima que a gente consegue utilizar em uma parede como essa daqui? 0,4 milímetros. Por que 0,4 milímetros? Porque é exatamente o diâmetro de saída do filamento
no bico de impressão quando a gente está fabricando ali em uma impressora 3D FDM. Normalmente é utilizado ali um bico de 0,4. Então toda vez que você for fazer um produto, seja ele um produto livre, seja ele um produto aqui utilizando as ferramentas de criação em 3D normais, é necessário adicionar essa espessura mínima. E essa espessura mínima, ela é de 0,4 milímetros. Se você utilizar em um bico menor, você pode utilizar ali essa espessura um pouquinho menor, mas meio que segue essa lógica, tá? Você tem que pensar na criação do produto ali nas ferramentas que você utiliza, já de olho lá no processo de produção que você vai utilizar, seja ele impressora 3D, router CNC, é necessário levar isso em consideração. A gente sempre deve colocar essa espessura aqui desejada. Outra informação importante também que você pode utilizar aí futuramente é que você consegue fazer cortes específicos nesse produto. Aqui, obviamente, foi um exemplo, né, que a gente consegue aplicar aí de acordo com as ferramentas de forma livre, adicionando aqui uma espessura. Outra forma de adicionar essa espessura também, dando um Ctrl Z aqui, ó, e tendo somente essa face, né, eu posso vir aqui dentro da criação e vir aqui em espessura, que dá na mesma, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1 milímetro, olha só, ele vai adicionar, ele vai deixar aqui o corpo que a gente utilizou como referência e vai criar um novo modelo, agora com a espessura mínima que a gente colocou, tá? Com a espessura ali exata que a gente colocou. Agora, se eu quero transformar esse modelo e modificá-lo, eu também posso em relação ao posicionamento na mesa. A gente consegue perceber que um modelo como esse daqui, por exemplo, se eu fosse fabricar assim, eu teria que usar muito suporte aqui nessa parte de baixo. E em outras posições eu também teria esse problema, tá? Então, eu posso simplesmente criar uma linha como essa daqui e utilizando as ferramentas que a gente já conhece aqui dentro da aba de criação em 3D, eu posso vir aqui dentro de dividir corpos, selecionar o corpo, selecionar aqui essa linha de referência que a gente criou e ele vai fazer o corte exatamente, olha só, na referência dessa linha. Dando OK, agora eu tenho dois corpos presentes aqui nesse ambiente, onde eu consigo, inclusive, alterar cada um deles, né, para que eles sejam posicionados ali conforme eu desejo na mesa de impressão. Então esse perfil aqui ele pode ser movimentado, né, caso eu tenha aqui exatamente uma direção específica para ele, ó. Eu posso já alterar esse perfil, ele seria fabricado assim. Correto? Ele seria fabricado assim na mesa e da mesma forma também aconteceria com esse outro modelo aqui, ó. Então, todas essas possibilidades, elas são fundamentais que você conheça para que quando você precisar utilizar aí você saiba exatamente o que fazer. Então, a gente conseguiria fabricar esse produto assim e usaria suporte somente em partes específicas ali. Então, me conta aqui nos comentários o que você está achando dessas aulas. Se você precisa de qualificação, transformar modelagem em impressão 3D, ainda restam algumas vagas para o curso completo. Lembrando que nós temos dois cursos, o curso básico, que é o recomendado ali para o iniciante, onde nós temos algumas aulas disponíveis para você conseguir já iniciar aí com o pé direito. E nós temos também um treinamento completo, que a gente abre poucas vezes no ano aí, onde a gente coloca todas as nossas aulas e todos os conhecimentos que a gente possui e que a gente aplica aqui no campo de batalha para que você se torne um profissional. Então, se você precisar transformar modelagem em impressão 3D em negócio, é só clicar no link abaixo. Deixa nos comentários o que você achou dessa aula, se você já conhecia essas ferramentas. Caso você não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que toda vez que a gente postar um novo vídeo aqui, você receba. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!